Nesse momento, procure relaxar. Feche seus olhos e leve o pensamento a Deus nosso Pai. Que os ensinamentos de nosso Mestre Jesus adentrem nossos corações, nos ajudando nessa caminhada, nos ajudando a sermos melhores para nós e para todos à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Salve, amigos e amigas do CRE! É sempre uma alegria e uma satisfação participar do ciclo de palestra da nossa casa. A palestra de hoje foi baseada no capítulo 124 do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier por Emmanuel. E Emmanuel foi buscar, numa carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8, a seguinte lição: Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo certamente se referia às batalhas, às guerras de antigamente, onde as ordens dos comandantes ao grupo de batalha eram feitos através do som de cornetas. Então, com um determinado tipo de som, de ordem, eles poderiam avançar, com outro tipo de ordem de som, eles iam recuar, e essas ordens teriam que ser bem respeitadas através do som, que já eram devidamente treinados para isso. Então, mais uma vez, nós vamos repetir o que diz aqui, o Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8, que diz o seguinte: Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, se a ordem do comandante chegar ao corneteiro e ele der o som errado, certamente todo aquele grupo de batalhas não vai conseguir respeitar ou entender ou mesmo atender a ordem do comandante. Tem que ser uma ordem correta, respeitando o som daquele momento, o som de treinamento, aquilo que eles foram, então, devidamente treinados para poder, os corneteiros treinados para poder, então, dar esse som correto. Agora vamos mais propriamente dito para o livro do Emmanuel, que diz o seguinte: elevação e queda diante da própria consciência constitui impulso para cima ou para baixo no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Certamente Emmanuel nos quis dizer aqui que nós estamos em evolução, ou seja, em crescimento espiritual, e que possuímos então a capacidade de crescer ou de cair, evoluir, estacionar ou então ficar sofrendo com os nossos erros. Contudo, toda manifestação reclama luta, trabalho, dedicação, tanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. Se não nós nos prepararmos, estudarmos, formos fiéis ao Evangelho, nós não vamos conseguir certamente a ascensão. E ficaremos então, como se diz, patinando nesse planeta, até um dia, quem sabe, podermos evoluir. Sabemos que fomos criados simples e ignorantes pelo Pai Celestial, e aqui, exatamente nesse momento, nos deparamos. Já fomos primitivos. Hoje nos esforçamos muito para sermos civilizados, vivermos em civilização, em harmonia, e caminhamos para alcançar o dom de sermos seres evangelizados. Muito bem, o que é um ser evangelizado do nosso ponto de vista? É aquele que está completamente encaixado, respeitando o Evangelho do Cristo, que é basicamente amar ao próximo como a nós mesmos. Amar, amar e amar. Respeitando as leis, respeitando o próximo, respeitando os limites nossos e os dos outros. E essa evangelização tem o sentido de entender com o coração e com a razão todos os ensinamentos contidos no livro do Evangelho, nosso querido Evangelho. E assim vamos evoluindo, a cada dia, com cada lição, sempre com boa vontade, bem aprendido, cada dia um pouquinho mais. Muitos de nós ainda aguarda algum evento muito especial que modifique nossa evolução. Uma catástrofe, a chegada, quem sabe, de Jesus em pessoa aqui no planeta, né? Uma grande mudança no clima, uma grande mudança no planeta, enfim, né? Para que possamos ter uma oportunidade de evolução. Mas a evolução verdadeira está na nossa consciência, na nossa vontade de melhorar, como é dito na sala de passes, o nosso esforço sincero em modificar condutas e comportamentos. Assim, seres eternos que somos, ilimitados, inteligentes,
Não devemos reclamar manifestações exteriores para a nossa própria evolução. Nós é que temos que partir, é de dentro para fora. Não vamos esperar que o mundo modifique para nós nos modificarmos. Vamos modificar nós primeiro, de dentro para fora. Para isso, precisamos estudar, tentar entender o Evangelho e praticá-lo. Agora, se toda modificação exige luta e trabalho, haveremos de nos preparar para isso. Apenas o estudo, esse que nós inclusive estamos fazendo agora, que nos insere cultura e conhecimentos, não soluciona a nossa necessidade de ascensão, de crescimento. Havemos de trabalhar e multiplicar os ensinamentos contidos no livro do amor, no Evangelho. Estudar, entender, praticar. Quanto mais afinado o instrumento musical, olha que analogia interessantíssima que Emmanuel nos deu. Então, quanto mais afinado o instrumento musical, melhor irá produzir ou reproduzir as notas contidas nas partituras, servindo de bálsamo harmônico àquele que a ouve. Ou seja, o músico verdadeiro, aquele que se dedica, que estuda, ele sabe ler partitura, sabe interpretar a partitura e sabe exprimir no instrumento ao qual ele se dedica exatamente a nota na qual o compositor se baseou para produzir aquela harmonia, aquela música. E se ele for fiel à partitura, com o estudo que ele mesmo se propiciou, e também o instrumento musical estiver afinado, ele vai tocar exatamente aquilo que o compositor imaginou, sendo fiel. Assim, sejamos fiéis, leais aos ensinamentos do Evangelho, sem distorcer ao nosso interesse os ensinamentos nele contidos. Vamos lá. Nós sabemos, então, que em muitas religiões, sem desmerecer alguma, mas todas elas têm homens, obviamente que mulheres, homens no sentido, que as conduzem, que as dirigem. E isso causa provavelmente ou possivelmente uma distorção nas lições. Infelizmente, muitas vezes com interesses outros, não simplesmente de evangelizar. Eu não quero me adentrar muito a esse pensamento, porque é tudo muito complexo, não é? E hoje é tão comum a gente cometer gafes com frases pequenas, numa intenção, e as pessoas entenderem com outra intenção. Mas eu acho que para um bom entendedor, meia palavra basta. Onde eu quero chegar? Que muitas vezes, ao ler o Evangelho, podemos entender de uma maneira e praticá-lo ainda de uma outra, ou pregar ainda de uma outra, às vezes com interesses, outros, se não o exclusivo de passar os ensinamentos do Mestre, causando distorções. Aqueles, então, que se encontram como percursores da Boa Nova, os porta-vozes, possuem quase que invariavelmente uma grande legião de seguidores, assim como os sacerdotes nas reuniões dominicais. Então, me excluindo, obviamente, mas todos aqueles que vinculam, que propagam o Evangelho do Cristo, é, sem dúvida nenhuma, uma legião dos porta-vozes que Emmanuel comenta. Agora, olha a responsabilidade desses, de passar a palavra exata do Evangelho, sem interpretações próprias, simplesmente passar o que está sendo dito, né? Então, portadores de grande responsabilidade, veja só, hão de ressoar as notas musicais, tais quais descritas na partitura musical, mais uma vez fazendo essa alusão, né? Fiéis ao Evangelho, sem distorcer, simplesmente o que está escrito, não é? Como aquele médium que faz uma psicografia tem que ser exatamente fiel àquilo que foi colocado, inspirado. Ou então, exatamente o que chegou à sua mente, ele transcreve, sem tentar interpretar, obviamente com a responsabilidade que o médium tem, não é? Então, instrumento da divindade, trabalhadores empenhados na senda do Mestre, não nos esqueçamos de afinar as trombetas pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. Amigos, a lição de hoje ela é extremamente interessante e simples ao mesmo tempo. O que Emmanuel pede?
o que Paulo pediu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Simplesmente que sejamos fiéis ao Evangelho, leais àquilo que está escrito. Precisamos estudar para isso e precisamos praticar também. Para sermos de verdade os percussores da Boa Nova, os porta-vozes, aqueles então que seremos uma legião de propagadores do Evangelho. E que assim sejamos. Vamos prosseguir estudando e trabalhando e propagando o Evangelho, sendo o mais fiel possível. Mais uma vez, como o Emmanuel nos ensina, precisamos afinar nossas trombetas pelo diapasão do Divino Mestre, para que as interferências individuais não se façam nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. Sejamos fiéis. Estudemos para isso. Estudemos de novo e muito mais. E propaguemos aquilo que nos foi entendido da maneira mais fiel. Amigos, foi uma grande alegria, uma honra participar dessa palestra de hoje. Eu quero mais uma vez agradecer a todos que nos ouvem, à diretoria do CRE que nos propiciou essa oportunidade e contando com a alegria de todos vocês em nossa próxima palestra. Até breve.